Minha família zombava de mim por não acreditar que eu tinha um noivo rico, mas quando meu noivo chega e diz atrasei porque estava pousando o helicóptero. A expressão de todos foi de puro arrependimento. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Camila, tenho 34 anos e venho de uma família que sempre valorizou estabilidade e normas bem estabelecidas. Cresci em Porto Alegre, onde meus pais, Ricardo e Verônica, depositaram em mim a esperança de seguir carreiras tradicionais, casar cedo e nunca me afastar muito de casa. Desde a infância, ouvi sobre a importância de uma rotina segura e previsível. Eles falavam de concurso público, de construir uma família exemplar e de permanecer na mesma cidade para sempre, pois isso seria a fórmula ideal para a felicidade. Entretanto, desde que completei 18 anos, sinto uma inquietude difícil de silenciar. Fui a primeira a sair de casa para estudar em outra capital, depois a única a recusar um cargo público estável em troca de experiências no exterior. Me formei em design de interiores, o que meus pais consideravam inútil e arriscado. Eles queriam que eu fizesse direito ou medicina. Recusei, preferindo acompanhar uma amiga que fazia pesquisas sobre tendências de decoração no exterior. Passei 2 anos em Milão, estudando e trabalhando em projetos de arquitetura. Quando retornei ao Brasil, resolvi não voltar para Porto Alegre, mas me mudar para São Paulo, onde havia mais oportunidades. Esse foi o primeiro grande choque para a família. Você vai se perder nessa cidade gigante, meu pai alertou. Minha mãe chorou, alegando que era um desperdício não ficar perto deles. Em São Paulo, trabalhei numa grande empresa de eventos, aprendi a lidar com clientes exigentes e a negociar prazos impossíveis. Foi estressante, mas me transformou. Ganhei experiência, conheci pessoas influentes e entrei em contato com ideias audaciosas que me encantaram. Ainda assim, meus pais continuavam me pressionando, perguntando quando eu faria algo de verdade e qual seria o momento de sossegar. Eu tentava explicar que consultoria não significava instabilidade, mas eles sempre achavam que eu estava na corda bamba. Enquanto isso, comecei a viajar para outros países, apresentando projetos e fechando contratos. Na correria, quase não aparecia em Porto Alegre, o que reforçava a opinião deles de que eu era individualista. Muitas vezes, me mandavam mensagens passivo-agressivas, perguntando se eu planejava algum dia ter filhos ou se pensava em morar com alguém que não fosse o fruto da minha imaginação. Isso doía, mas já havia me acostumado. Foi nessa época que conheci Igor, um piloto que trabalhava numa companhia de helicópteros oferecendo transporte de executivos entre cidades brasileiras e, ocasionalmente, indo ao exterior por contrato. Ele tinha um jeito discreto, um sorriso tímido, mas falava com entusiasmo sobre as viagens que fazia pelo mundo, descrevendo paisagens e culturas diversas. Logo ficamos próximos. Igor demonstrou interesse pelos meus projetos criativos, e eu me encantei pelas histórias dele sobre aeródromos remotos e eventos corporativos espalhados por vários continentes. Nos tornamos inseparáveis, mesmo com agendas complicadas. Ele passava temporadas longas fora, e eu também. Ainda assim, mantínhamos uma ligação forte. Pela primeira vez, me senti segura no relacionamento. Mas evitei contar aos meus pais, porque imaginava o que viriam a dizer. Ficariam repetindo que piloto de helicóptero não era emprego de verdade ou que ele deveria ter escolhido outra carreira. Achariam tudo loucura. Então preferi adiar a conversa. Quando acabamos noivos, alguns meses depois, mal tive coragem de revelar a novidade. Sempre esperei o momento certo, mas esse instante jamais chegava. Por fim, mandei uma mensagem a eles: estou noiva, e quando puderem, venham conhecer meu futuro marido. A reação imediata foi um telefonema cheio de choque e perguntas invasivas. Quase desisti de insistir. Algumas semanas após esse anúncio turbulento, recebi o convite do noivado da minha prima Gabriela, que aconteceria em Florianópolis. Ela ia oficializar com um dentista chamado Pedro, um sujeito que minha família considerava exemplar, já tinha apartamento próprio, atendia numa clínica bem estabelecida e vinha de uma família tradicional. Assim que recebi a notícia, pensei, talvez seja o momento de mostrar Igor para minha família. Meus pais também foram convidados, assim como meus tios e primos.
A cerimônia seria sofisticada, num hotel de frente para o mar, com programação de fim de semana inteiro. De cara, senti aquele incômodo na barriga, pois imaginava que todos fariam perguntas sobre meu noivo. Gabriela era a preferida da família, sempre elogiada por suas conquistas alinhadas às expectativas dos mais velhos. Eu, por outro lado, carregava o rótulo de a rebelde, mesmo sem achar que fizera nada tão fora do comum. Decidi ir, apesar dos receios. Igor tinha uma escala apertada, pois precisaria pilotar para uns clientes em São Paulo no dia anterior, mas prometeu que daria um jeito de chegar a tempo do jantar oficial. Íamos desembarcar de volta no Brasil vindo de Dubai 2 dias antes do evento. Igor estava finalizando um serviço para um sheik que organizava reuniões corporativas no Oriente Médio, e eu o acompanhará para fechar um contrato de design de interiores num hotel de luxo. A viagem seria longa, mas chegaríamos com alguma folga. Quando desembarcamos em Guarulhos, Igor recebeu um telefonema urgente sobre uma reunião de última hora com executivos que queriam negociar voos para o interior do estado. Ele precisaria pilotar um helicóptero alugado e só conseguiria chegar a Florianópolis no início da noite. Sem escolha, concordei em ir primeiro, sozinha, para não perder as apresentações. Senti um aperto, pois sabia que, sem Igor, seria alvo de piadas e cochichos. Mas era inevitável. Cheguei ao hotel no início da tarde, carregando minha mala e a inevitável tensão de enfrentar olhares. Mal pisei no saguão, vi minha tia Paula, mãe da Gabriela, acenar de longe. Reconheci aquele sorriso de canto de boca, meio dúbio. Ela veio até mim, perguntou sobre minha vida em São Paulo, minha carreira confusa, e finalmente cutucou: seu noivo, apareceu ou continua só na sua cabeça? Fiquei sem reação, mas sorri sem graça. Disse que ele chegaria mais tarde. Ela riu, sem cerimônia: veremos. Segui para o quarto, disposta a me arrumar e ficar linda para a celebração. Vestiria um vestido longo verde musgo, sapatos confortáveis e tentaria manter a classe, mesmo sabendo que me esperavam comentários maldosos. Depois de um banho, sentei na cama e peguei o celular, torcendo por uma mensagem de Igor. Ele avisou que estava resolvendo tudo e voaria o mais rápido possível. Queria que eu mantivesse a calma. Tentei respirar fundo, mas a pressão me perseguia. Desci para o salão do jantar e encontrei uma decoração luxuosa, lustres enormes, mesas com arranjos florais, música ao vivo. Gabriela vestia um conjunto de renda branca, irradiando felicidade. Ao me ver, acenou com sinceridade: que bom que veio. Respondi que não perderia por nada. Já minha mãe surgiu por trás, cumprimentando Gabriela e em seguida me lançando aquele olhar severo, como se estivesse me analisando dos pés à cabeça. Não demorou para perguntar: cadê seu noivo? Engoli em seco, repetindo que ele chegaria mais tarde. Ela riu de modo contido e se afastou, deixando no ar um clima estranho. Caminhei até a mesa do coquetel, peguei um suco e fiquei escutando as conversas em volta. Não demorou para ouvir, de relance, meu pai comentando com um tio que eu sempre inventava moda. Alguém perguntou se esse noivo misterioso existia. Meu pai deu de ombros. Me contive para não reagir. Perto do palco, Gabriela e Pedro se preparavam para discursar. Senti um peso no peito ao perceber que a festa inteira girava em torno do casamento perfeito que eles construíam. Eu estava feliz por ela, mas não conseguia deixar de sentir certa inveja da aceitação incondicional que recebia. Pouco depois, eles fizeram um brinde, agradeceram a presença de todos e convidaram amigos e familiares a darem depoimentos curtos sobre o casal. Esperava que chamassem apenas os mais próximos, mas de repente ouvi meu nome no microfone: queremos ouvir a prima Camila. Com o coração acelerado, fui até a frente. A plateia me observava. Peguei o microfone e pensei em algo breve. Parabéns aos dois. É maravilhoso ver quando há apoio, amor e celebração de toda a família. Que vocês continuem unidos, sem deixar que dúvidas e rumores atrapalhem. Notei os sorrisos amarelos, alguns aplausos dispersos. Saí de cena, desejando não ser mais o foco. Nesse instante, ouvi o ruído de hélices se aproximando. No começo, era baixo, mas logo se tornou inconfundível. As pessoas viraram a cabeça em direção às janelas.
Um funcionário do hotel correu para ver do que se tratava. Espiei pela porta e avistei, lá fora, um helicóptero pousando no heliponto privado do hotel. Meus tios e primos cochichavam: quem será? Minha mãe, num misto de incredulidade e susto, apenas fez uma expressão de desconforto. Eu, porém, sabia: Igor chegará. Pouco depois, ele entrou no salão, de terno cinza, cabelo ligeiramente bagunçado pelo vento. Caminhou até mim com um sorriso que iluminava aquele ambiente tenso. Desculpe o atraso, disse, depositando um beijo rápido na minha testa. Precisei estacionar o helicóptero. Algumas pessoas soltaram exclamações de surpresa, outras ficaram caladas. Eu segurei a mão dele, me sentindo finalmente aliviada. Não perdeu muito. Está na hora certa. O clima na sala se transformou. Quem me olhava com descaso, agora se revirava em curiosidade. Meus pais se aproximaram, mantendo uma postura reservada. Igor, sem hesitar, estendeu a mão e disse: Senhor Ricardo, Dona Verônica, prazer conhecê-los finalmente. Eles responderam com acenos contidos. Minha mãe ainda parecia processar a cena. Meu pai, por outro lado, disfarçou melhor a surpresa, mas vi que estava sem palavras. Tia Paula apareceu, boquiaberta, examinando o Igor de cima a baixo. Então você é o famoso noivo da Camila? Ele confirmou com gentileza. Ela não conseguiu disfarçar o constrangimento, lembrando de suas piadas anteriores. De repente, primos e tios vieram, querendo ouvir sobre o helicóptero, questionando quanto tempo levava para voar de São Paulo até Florianópolis, se era perigoso, se havia turbulência. Igor respondeu a tudo com calma, sem ostentar. Eu observava com um certo prazer, finalmente deixava de ser alvo das chacotas. Mais tarde, Igor e eu nos sentamos para jantar com alguns primos, e eles queriam saber como nos conhecemos. Contei que foi numa exposição de design, onde ele trabalhava num estande patrocinado por uma empresa de aviação. Achamos graça do fato de termos vidas itinerantes e, ainda assim, conseguido aprofundar um vínculo. Não havia grandes discursos, apenas fatos. Minha mãe apareceu e se sentou ao meu lado, sem falar muito. Parecia observar Igor cuidadosamente, talvez tentando identificar algum defeito ou sinal de mentira. Em certo momento, ela perguntou: então, você viaja bastante? Ele explicou que sim, pilotava para clientes de diversos países, incluindo rotas internacionais. Ela assentiu e olhou para mim, balançando a cabeça como se finalmente entendesse algo. Gabriela e Pedro circularam pelas mesas, recebendo cumprimentos. Quando chegaram à nossa, notei que minha prima estava surpresa. Vocês chegaram de helicóptero? Igor confirmou, e ela sorriu, dizendo que fora uma entrada triunfal. Ninguém ali conseguiu esconder o impacto daquela chegada inusitada, e eu sentia um alívio evidente. Talvez fosse exagerado, mas serviu como resposta imediata a quem duvidava. Não planejei dessa forma, mas a vida nos levou a essa circunstância. No fim da noite, tia Paula, ainda sem graça, me chamou de lado e comentou: não precisava ter feito esse show, né? Respondi que Igor só estava cumprindo a agenda dele, não planejou nada extravagante. Ela meio que revirou os olhos, mas me deu um tapinha no ombro e foi embora. Eu soltei um suspiro. Tinha certeza de que algumas pessoas continuariam criticando. Só que, depois de tudo, não me importava. Eu era adulta, estava noiva de um homem que amava e tinha minha independência financeira. Saímos do salão quase de madrugada, após um pouco de dança e muita conversa. Igor sugeriu darmos uma volta pela área externa antes de subir ao nosso quarto. No deck de madeira que circundava a piscina, ele me abraçou. A brisa do mar era agradável. Cansada? Perguntou. Murmurei que sim, mas que me sentia mais leve. Sempre achei que esse momento seria uma catástrofe, confessei. Ele riu, dizendo que compreendia. Vi seu olhar quando cheguei. Parecia que você segurava o mundo nas costas. 2 horas depois, já no quarto, tirei o vestido e fiquei em silêncio, pensando em cada reação da família. Não houve pedido de desculpas formal, mas percebi que aquele show involuntário mudará o cenário. Igor e eu dormimos abraçados, sem discutir o assunto. De manhã, acordamos para o café e encontramos meus pais no restaurante do hotel. Papai acenou, convidando a gente a sentar na mesma mesa.
Trocamos bom dia, e mamãe perguntou se Igor gostaria de comer algo típico de Florianópolis, como tainha grelhada ou torta de camarão. Ele sorriu, falando que topava experimentar, apesar de não estar acostumado. Durante a refeição, aconteceram poucas perguntas incomodas. Minha mãe se restringiu a saber detalhes sobre o nosso retorno a São Paulo. Papai, aparentemente curioso, pediu para Igor falar mais sobre as exigências de ser piloto, os treinamentos de segurança. Fiquei calada, preferindo observar. Pela primeira vez em anos, eles pareciam conversar comigo e com meu noivo sem julgar cada palavra. Não era um milagre, apenas um começo. Após o café, saí com Igor para dar uma volta na praia em frente ao hotel. Andamos descalços na areia, aproveitando o sol, falando sobre o quão estranhas foram as últimas horas. Ele me perguntou se eu estava confortável em seguir com o plano de visitar meus pais depois da festa. Eu hesitei, mas acabei concordando que seria bom. Se eles estavam mais receptivos, melhor enfrentar logo essa situação. Igor disse que teria de voltar a São Paulo em 2 dias, mas daria um jeito de ficar uma noite na casa dos meus pais, se eu quisesse. À tarde, minha tia Paula organizou uma roda de conversas e petiscos na piscina. Fui me sentar com algumas primas, evitando a presença constante dos meus pais. Falamos sobre moda, música, viagens. Confesso que me surpreendi quando 2 delas me pediram dicas de lugares para visitar na Europa. Antes, me tratavam como a desnaturada da família. Agora, estavam interessadas nas minhas experiências. Talvez a chegada de Igor tivesse impacto não só nos meus pais, mas também no resto da família, que agora me enxergava de outra forma. À noite, Gabriela e Pedro fizeram outro evento, um jantar formal para encerrar o fim de semana de comemorações. Desta vez, eu e Igor chegamos juntos, sem grande estardalhaço. Sentamos com meu pai, minha mãe, meu irmão mais novo, Rafael, e a namorada dele, Clarice. Foi um pouco estranho no começo, pois não costumávamos ficar tão próximos. Mas acabamos falando sobre amenidades, séries de televisão, gastronomia. Igor contou que já experimentara pratos exóticos no Oriente Médio, e Clarice ficou curiosa. Papai, por sua vez, perguntou se os contratos de Igor eram fixos ou temporários. Ele explicou que fazia muitos voos pontuais, mas tinha acordos de longo prazo com algumas empresas. Percebi que Rafael me olhava com uma expressão de até que você não está tão errada. Ele nunca tinha me dito isso, mas entendi no olhar dele um sinal de respeito. Talvez, por muito tempo, ele achasse que eu era uma sonhadora irresponsável. Agora, com Igor ali, pilotando helicópteros e fechando negócios importantes, ficava mais difícil rotular minha vida como mera fantasia. Fiquei em paz, comendo devagar, desfrutando do clima diferente. No fim do jantar, quando as pessoas se dispersaram, minha mãe me chamou para conversar no canto do salão. Olhei para Igor, que me fez um gesto de incentivo. Fui até ela, esperando alguma crítica. Em vez disso, escutei: por que você não contou antes que era tão sério? Suspirei, explicando que sempre me julgaram por não seguir o padrão familiar. Temi que duvidassem de mim mais uma vez. Ela reagiu com um ar abatido. Eu achei mesmo que fosse invenção. Sabe, quando você fala que mora em São Paulo, viaja para Dubai, parece que está criando uma história. É difícil nos sentirmos parte da sua vida. Respondi que não era minha intenção excluí-los. Só que eles nunca deram abertura para entender meu universo. Sempre houve desprezo pelos meus planos de design e consultoria. Mamãe abaixou o olhar: pode ser que tenhamos exagerado. Mas agora estamos vendo que você está bem. Dei um meio sorriso, sem querer entrar em brigas antigas. Agradeci o gesto de aproximação. Depois, ela perguntou quando seria meu casamento com Igor. Respondi que ainda não havia data, e que não estávamos com pressa. Nos despedimos de todos no dia seguinte. Gabriela e Pedro viajaram para passar uns dias em Bombinhas. Eu e Igor seguimos de carro até a casa dos meus pais, a cerca de 1 hora dali, dispostos a ficar uma noite. Eles pareciam contentes com a visita, embora ainda um pouco tensos. Ao chegar, vi o mesmo portão que eu passara boa parte da adolescência imaginando quando escaparia. Entrei na sala e notei as fotos antigas na parede, inclusive algumas minhas no colégio, sorrindo sem ter ideia do que viria. Papai nos acomodou no quarto de hóspedes, com lençóis novos.
Mamãe avisou que prepararia um jantar caseiro. Enquanto Igor descansava, fui até a cozinha ajudar. Minha mãe cortava legumes, e eu me ofereci para lavar as folhas. Ela comentou: "O Igor parece bem educado. Ele fala com tranquilidade." Concordei, dizendo que ele era discreto, mas firme. Ela perguntou mais sobre a rotina dele, e fui explicando, sem muitos detalhes técnicos. Senti que ela tentava encontrar uma brecha para criticá-lo, mas não achava nada. Quando tudo estava pronto, chamamos meu pai. Na hora do jantar, a conversa girou em torno de assuntos básicos, notícias do bairro, parentes distantes, alguns comentários sobre política. Igor, de vez em quando, relatava experiências de voo, mas não se alongava demais. Meu pai fazia perguntas práticas, tentando entender se dava dinheiro ser piloto de helicóptero. A certa altura, ele admitiu: "Nunca achei que alguém pudesse ganhar a vida assim. Pilotar helicóptero parece aventura de filme." Igor levou com humor, dizendo que, de fato, era uma profissão fora do comum, mas tinha mercado. Depois de comer, fomos para a sala, onde passamos um tempo conversando sobre meu trabalho. Papai perguntou qual era exatamente o meu papel como consultora de interiores e eventos. Expliquei que eu assessorava clientes, criava projetos decorativos, indicava fornecedores, e que tinha contratos tanto no Brasil quanto fora. Ele pareceu impressionado: "Então não é aquele negócio solto que eu imaginava, né?" Neguei, sorrindo. Mamãe, meio constrangida, disse: "Às vezes, achamos que você inventa histórias, porque você não fala muito sobre o que faz." Concordei que eu poderia ter sido mais transparente, mas ressaltei que, sempre que tentava, me deparava com críticas. Ela baixou o olhar. Igor me apoiou, afirmando que minhas consultorias eram muito procuradas e que ele mesmo ficava admirado com a quantidade de contratos que eu fechava em pouco tempo. Notei um brilho de surpresa nos olhos deles. Talvez fosse a primeira vez que ouviam elogios sinceros ao meu trabalho, vindos de alguém próximo. Nenhum deles retrucou. Fui me deitar com aquela sensação de estranheza. Eu dormia na casa onde cresci, agora com meu noivo, e tudo parecia novo. Igor pegou no sono rápido, cansado da viagem. Eu, porém, fiquei olhando o teto escuro, relembrando a maneira como meus pais reagiram à nossa chegada. Não houve abraços entusiasmados, mas também não houve desprezo. Era um meio-termo que já significava muito. Na manhã seguinte, acordamos com o cheiro de café e pão caseiro. Ao descer, vi minha mãe na cozinha, cantarolando baixinho. Ela nunca fora do tipo muito afetuoso, mas percebi que tentava ser acolhedora na medida do possível. Sentamos para comer, e Igor elogiou a comida, comentando que adorava café da manhã farto. Papai chegou depois, bocejando, e começou a falar sobre um terreno que queria vender, sem muita relação com a gente. Mesmo assim, eu e Igor ouvimos, interessados. Pouco antes de partirmos, eles nos acompanharam até o portão. Mamãe deu um beijo leve na minha bochecha, coisa que há tempos não fazia. Papai apertou a mão de Igor, dizendo: "Foi bom conhecer você melhor. Cuida bem da minha filha." Igor assentiu, sem rodeios. Entramos no carro e, ao dar a partida, suspirei aliviada. Igor perguntou se eu estava feliz ou frustrada. Respondi que estava numa mistura estranha, mas ao menos não me sentia mais sob ataque constante. Voltamos a São Paulo. Igor teve que retomar voos para clientes, e eu mergulhei em projetos acumulados. Passaram-se algumas semanas. Notei que, nesse período, minha mãe me mandou mensagens mais cordiais, perguntando como eu estava, se tinha conseguido descansar. Eu respondia sem detalhes, ainda com receio de me expor. A cada mensagem, percebia uma mudança de tom, menos ironia e mais curiosidade genuína. Comecei a enviar fotos de eventos que organizava, algo que jamais fizera antes. Ela reagia com emojis de surpresa ou palavras de incentivo. Era diferente, mas não deixei que aquilo me iludisse. Ainda existiam barreiras. Nosso próximo encontro familiar seria o casamento de Gabriela, marcado para dali a 6 meses, no mesmo local do noivado. Recebi o convite formal e uma mensagem carinhosa dela, dizendo que seria madrinha. Me emocionei, pois não esperava. Topei de imediato. Contei a Igor, que brincou: "Será que vamos aterrissar de helicóptero de novo?"
Ri, dizendo que não precisava repetir o show. Eu preferia chegar de forma discreta e evitar que tudo girasse em torno de nós. Até lá, a vida seguiu. Tive oportunidades de trabalho em outros países, fiz viagens curtas ao Chile e ao México, sempre voltando para São Paulo, onde Igor e eu tentávamos manter uma rotina de casal comum. Ele me pedia em casamento todos os dias com um sorriso, e eu respondia que sim, mas sem data marcada. Não me apressava, pois achava que faltava algo. Talvez eu quisesse uma sensação de paz com a família antes de formalizar. Não sabia ao certo. O tempo voou, e chegou a semana do casamento. Fomos para Florianópolis novamente, hospedando-nos no mesmo hotel, mas agora sem estresse antecipado. Igor não tinha compromissos urgentes, então chegamos juntos no dia anterior. Passeamos pela orla, tiramos fotos, aproveitamos a tranquilidade. Meus pais chegaram mais tarde e avisaram que gostariam de jantar conosco. Marcamos um restaurante simples na beira-mar. Quando chegamos, foi uma cena diferente do habitual. Papai brincou, dizendo que era um jantar em família. Mamãe perguntou sobre nossas recentes viagens, e Igor contou sobre voar para a Bahia, onde transportou um grupo de empresários estrangeiros. Surpreendentemente, papai demonstrou admiração, perguntando detalhes dos lugares que visitamos. Foi quase cordial demais. No dia do casamento, me arrumei com capricho, vestindo um longo vinho com bordados delicados. Igor optou por um terno azul marinho. Fomos ao salão principal, cumprimentamos Gabriela, que estava deslumbrante num vestido branco. Ela sorriu ao nos ver e fez piada. Desta vez, pousaram de maneira convencional? Respondi que sim, rindo. A cerimônia correu sem surpresas, e fiquei emocionada quando eles trocaram alianças. Depois, todos se dirigiram ao salão de festas. Era bem decorado, com flores tropicais e música ao vivo. Sentei à mesa com meus pais e Igor. Notei que mamãe nos incluía na conversa com outros parentes, sem a habitual desconfiança. Papai, em certo ponto, contou orgulhoso que Igor era piloto de helicóptero, como se fosse algo fantástico. Me peguei sorrindo ao ver essa mudança de atitude. Após o jantar, houve discursos, danças e muita interação. Gabriela, radiante, nos chamou para tirar fotos. Reparei que minha tia Paula também parecia mais educada, perguntando a Igor sobre rotas aéreas e nem mencionando as piadas passadas. Em meio a essa atmosfera, surgiu o sentimento de que eu finalmente encontrara algum lugar naquela dinâmica familiar, sem ter que me desculpar. Não era a perfeição, mas era melhor do que jamais fora. Em determinado momento, meu pai propôs um brinde à felicidade do casal e chamou as madrinhas, incluindo eu, para dizer algumas palavras. Falei, sucintamente, que esperava que Gabriela e Pedro mantivessem a união e a tranquilidade que sempre demonstraram. Agradeci por me convidarem para ser parte importante daquele dia. Recebi palmas e voltei ao meu lugar. Igor me abraçou, dizendo que eu fora sincera e elegante. No fim da noite, sentamos num canto para descansar. Meus pais se aproximaram. Mamãe, balançando a taça de champanhe, disse: "Estamos felizes por ver você bem." Papai concordou, olhando para Igor. Acho que nos enganamos muito. Não sabíamos nada sobre a vida que vocês levavam. Igor permaneceu em silêncio, mas apoiou a mão nas minhas costas. Senti que aquele momento não exigia respostas longas, apenas reconhecimento mútuo. Assenti, agradecendo sem grandes discursos. Pouco depois, eles se foram, despedindo-se com sorrisos contidos. Ficamos até tarde, aproveitando a festa. Ao fim, acompanhei Gabriela e Pedro na saída, desejei boa lua de mel e fui com Igor para o quarto. O cansaço pesava, mas o coração estava leve. Ele me abraçou, sussurrando: "Está tudo bem agora?" Concordei, sem dramatizar. Não esperava uma transformação completa, mas, enfim, conseguíamos lidar uns com os outros sem sarcasmo. Voltamos a São Paulo mais confiantes, sem temer represálias ou fofocas. Segui fechando novos contratos, e Igor decolava mundo afora. Algumas semanas depois, recebi um telefonema da minha mãe. Ela perguntou quando seria meu casamento. Não respondi de imediato, mas senti que aquela pergunta não soava como cobrança, e sim curiosidade genuína. Pensei em como tudo tinha começado, com piadas sobre um noivo imaginário. Agora, ele era real,
tinha pousado de helicóptero naquela primeira festa e mudado a percepção de todos. Talvez fosse hora de planejar meu futuro, sem medo do que eles achariam. Desliguei o telefone e fechei os olhos, lembrando a noite em que Igor atravessou aquele salão, dizendo com simplicidade: "Desculpe o atraso, tive que estacionar o helicóptero." Assim, tudo se ressignificou. Não precisei de vingança, nem de discursos morais. A simples presença dele ao meu lado bastou para que minha família descobrisse que eu vivia num mundo de verdade. Hoje, percebo que aquela chegada inusitada, vinda de Dubai, foi o estupim para revirar crenças e apaziguar ânimos. E, sem moral da história, sem enrolação, digo apenas que as hélices do helicóptero fizeram mais barulho do que qualquer justificativa que eu poderia ter dado ao longo dos anos.